Sejam muito bem-vindos. Arrancamos aqui agora, 2023, com um astronómico, com um pulsante, com um poderoso Missiolo Pod. O meu nome é Yolanda Tati, a.k.a. Missiolo. Comigo tenho a grande Shirley. Olá, muito What obrigada. do you do? Acho que este aqui vai ser o episódio com mais chum. Produção, está acanhada. Produção faz barulho. Agora é que isto arranca, sejam bem-vindos. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique. Este ano é nosso e sem dúvida que vamos começá-lo em grande. A falar de coisas que importam, de coisas que mudam as nossas vidas e começando por uma personalidade que sem dúvida faz a diferença. Ela é incrível, é incomparável. Mariana Mortágua! Até parece que estão 30 pessoas aqui. Somos tipo, Nós somos 6. barulhos, nós somos barulhos. Mariana, aposto que nunca foste apresentada assim. Nunca, primeira vez. Assim, com esta energia, neste anos registro. De vida política, é a primeira vez que tenho esta recepção. Para mim é uma honra receber-te aqui, Obrigada. Mariana. Obrigada Honra por teres minha. aceito este convite. Sem hesitações. E sem headphones também. É a primeira convidada que nós temos que disse: eu dispenso os headphones porque Eu consigo ouvir-vos, estão aqui ao pé de mim, está tudo bem. isso é bastante altruísta, na minha opinião. Porque eu sou mesmo aquela pessoa da rádio, sim, mas que gosta de se ouvir. Eu desfruto, sabes? Eu ouço a minha voz e fico assim num transe. Já vimos que tu és mesmo altruísta. Trabalhas para Portugal. Eu nem sabia que os headphones eram para nos ouvirmos a nós mesmos. É para controlar esse. É para controlar os processo. níveis, yeah. Ok. Ou seja, tens autocontrole, és altruísta, queres ouvir os outros, não te queres ouvir tanto a ti. Eu vou assumir que sai bem. Sai. E se não sair, alguém vai aparecer para identificar o microfone. Ver os níveis. O teu altruísmo, como eu ia dizendo, reflete-se na tua função, naquela que tu escolheste para ser a tua profissão. Estás na política e desempenhas um papel fundamental no que toca a abordar os temas que importam às pessoas. És de esquerda, és do Bloco de Esquerda. Para quem não te conhece, imagina alguém que esteja neste momento a ver-nos desde Angola, desde o Brasil. Quem é Mariana Mortágua? Bom, eu diria que a definição mais fácil e mais concreta, Mariana Mortágua, sou uma deputada do Bloco de Esquerda, sou economista também e sou muito focada nas questões financeiras e económicas, mas sou uma comprometida militante pela solidariedade, pela justiça, pelo clima, pelo feminismo, pelo antirracismo, enfim, toda a agenda dessa esquerda tão grande que luta pelos direitos humanos e pelo mundo melhor. Mas quando dizias há pouco que era uma questão de altruísmo, eu não sei se é só uma questão de altruísmo, porque eu quero mesmo lutar por um mundo melhor também para mim, também para os meus, por um mundo para nós. E por isso acho que é essa componente de luta que é mais marcante. Tu nasceste em Portugal? Nasci em Cresceste em que zona, Mariana? No Alentejo. Ah, que bonito. No meio do Alentejo. Adoro o Alentejo. Ou Uma vilazinha muito pequena, com 1500 pessoas mais ou menos, chamada Alvito. Ok. E aí, como é que foi a tua infância? Pá, foi o melhor que podes imaginar, porque foi antes dos telemóveis terem inundado e dominado a nossa vida, não havia propriamente, TV Cabo em Alvito também não existia e, portanto, acho que eu tive que fazer aquilo que as crianças do antigamente faziam, que era brincar na rua e andar de bicicleta. Que brincadeiras qual é que era a tua favorita? As piores possíveis, aquelas que mais sujavam, que mais folavam os joelhos, andava sempre a subir às árvores, a construir cabanas nas árvores, a cavar buracos no chão, a andar de bicicleta, era assim tudo muito ao ar livre e muito livre. Tu tens irmãos e com eles brincavas assim muito, tens assim uma vivência muito familiar, eras muito Tenho de uma irmã casa cheia. gêmea. Sim, era uma casa com muitos amigos, meus pais tinham muitos amigos que passavam lá por casa, era uma quinta na verdade, era assim uma pequena quinta, era uma casa de campo, tinha campo à volta. Eu acho que isso também deu essa noção de espaço que foi importante. Hoje em dia não viveria no campo, mas esse espaço foi importante a crescer. Vives na cidade hoje em dia? Vivo na cidade, eu gosto da cidade. Gostas dessa energia, Não sei, cena frenética? é um bocado estressante e também gosto de sair de vez em quando, mas eu gosto da ideia de anonimato que a cidade dá e que as pequenas comunidades não dão tanto. E essa ideia de um no milhão conforta-me de alguma maneira. O anonimato para ti, mais do que uma questão pessoal, também profissional, porque passa pelo caráter político, não é? Sim. Não ter essa porta tão aberta, mas para ti, na tua individualidade, gostas de passar tempo sozinha? Porque eu pergunto
Porque às vezes eu até gosto de ser anónima para as pessoas que me conhecem. Sou daquelas que sou capaz de não abrir a porta. Se me tocares no momento errado em casa, não abro a porta. Eu adorei a pandemia, por isso ninguém visitava ninguém. A minha campanha não funciona, portanto escusam de ir lá bater às portas. O anonimato hoje em dia é o possível, não é? Mas ainda existe, ainda é possível manter. Mas sim, quer dizer, acho que não vale a pena. Eu sou contra grandes descrições do que é que nós somos seres sempre muito complexos e em mudança e em permanente contradição. Mas eu gosto dos meus tempos sozinha e de introspeção. Que depois não é introspeção nenhuma, que é estar a ler um livro descansada. Yeah. O que é um bom tempo a sós contigo mesma? Olha, é difícil dizer isto sem parecer uma nerd sem remédio, mas eu gosto muito de ir para sítios que eu conheço bem, há cafés que eu gosto muito de frequentar, ou estar em casa e estar a trabalhar nas minhas coisas, não tem nada a ver com o trabalho direto da Assembleia, que às vezes são coisas teóricas de economia, ou ter a oportunidade para fazer isso. Ou gosto de estar a ler um livro tranquila e a beber uma boa cerveja. Acho que são assim as coisas que eu mais gosto de fazer. São assim coisas banais e mundanas. Qual é que é a tua cerveja favorita? Belga, alemã, tuga. Isto vai-nos fazer entrar numa conversa muito delicada e profunda. E alcoólica. Por acaso eu prefiro cervejas que não sejam tão alcoólicas, mas eu sou assim aficionada. Gosto muito de cervejas de trigo, que se fazem pouco em Portugal. E gosto muito de uma coisa chamada Witbier, que é uma cerveja de trigo, mas mais clarinha, muito cítrica, mas estou a gostar também de ver uma série de pequenas produções locais de cerveja que vão finalmente aparecer em Portugal, para deixarmos de ter só aquela oferta de vinho. Finalmente não temos que escolher só entre Sagres e Superboc, desculpa pela publicidade, mas eram as duas marcas que sempre existiram e agora podemos ter outro tipo de experiências. Mas isto é como, eu gosto... Como aficionada de cerveja, eu gosto de ter essa possibilidade. Ou seja, como aficionada seria sempre time de cerveja e não vinho? Mais time de cerveja. Ok. E Mariana, no teu convívio, por exemplo, no teu tempo livre, no teu tempo bem passado, últimas leituras? Fui para leituras porque, desculpa, tinhas falado em livros há pouco. Eu sei que não é só leitura e nerd, mas... Aceitamos filmes. Não, cultura, sou mais leitura e nerd do que filmes. Gosto muito de ir ao teatro, mas não fui, nos últimos meses não vi nada, portanto sou incapaz de aconselhar o que quer que seja. Livros. Estou a ler um livro muito básico, comum, é um livro de espionagem do John le Carré, é muito conhecido, chama-se O Alfaiate do Panamá, ou do Panamá, e é engraçado porque, sendo um livro muito típico do Le Carré, depois acaba por nos contar algumas histórias que nós não conhecíamos sobre os processos políticos do Panamá, sobre a repressão. O Panamá é um offshore financeiro mundial e é engraçado ver esse outro lado da história. Mas é o livro que eu estou a ler agora. Se me perguntares qual foi o livro que eu acabei de ler há pouco tempo, não me vou lembrar porque eu tenho péssima memória para livros. Mas vamos deixar isso que citaste aqui na descrição. Já sei. Chamava-se Lisboa Reykjavik. Era um thriller de uma islandesa que escreve um livro sobre um iate que sai de Lisboa com uma família e chega a Reykjavik sem ninguém. E portanto é a história do que é que aconteceu à tripulação daquele iate no caminho. Ok, interessante. Vai ficar também aqui na descrição. Mariana, tu geralmente, há pouco falaste do livro sobre o Panamá, escolhes leituras que se cruzem de alguma forma com política internacional ou com a história de outros países, ou também te perdes em romances e em ficção científica? Olha, ficção científica não muito, estive a ler há pouco tempo. Comecei, ainda não acabei, um livro de ficção científica, mas que também era político. É de uma autora dos Estados Unidos, francesa dos Estados Unidos. Eu não me lembro do nome nem dela nem do livro, mas porque tem vários nomes e várias versões, mas depois posso deixar a dica, que são 2 planetas diferentes. Um planeta que tem todos os recursos e representa no fundo assim, a sociedade capitalista, muito estratificada, com muita hierarquia, e um outro planeta que não tem recursos naturais nenhuns, e que foi explorado pelo planeta com mais recursos, e onde se instaurou uma sociedade igualitária e no fundo utópica. E portanto há um elemento desse planeta utópico que quer ir ver como é que é a vida no planeta rico. E isto para dizer que foi assim a minha primeira experiência de livros sobre ficção científica, e com este caráter político, porque foi um amigo que me aconselhou. Tem muito de realidade também, não é? Tem muito realidade. Como assim, as boas obras de ficção científica. Sim, é uma distopia, não é? Vejo alguns filmes de ficção científica, leio... Eu gosto muito de ler romances, mas que além do... Ou seja, romances no sentido alargado,
já ando aqui ao murro ao microfone, alargado do termo, em que possa ter uma componente histórica ou uma componente mais política. Eu gosto muito de um escritor cubano chamado Leonardo Padura, que tem romances incríveis sobre vários momentos da história. Tem uma grande biografia do Trotsky, por exemplo, mas é por aí que ando. De onde é que te surgiu? Porque há sempre alguém que nos inspira. Por exemplo, a minha leitura veio muito do meu pai, que são eles que nos têm de mostrar estes hábitos para que nós os cultivemos também. De onde é que surge para ti este amor pelo saber e depois, mais tarde, a vontade de cursar economia? Eles não estão muito ligados. Olha, a questão dos livros, eu acho que a minha casa sempre houve muitos livros e eu lembro-me que a minha mãe tinha uma regra connosco quando nós éramos miúdas. Como disse, não via TV Cabo, nem todos os estímulos que há agora, e portanto as pessoas antigamente liam imenso, porque não havia grandes alternativas. Então eu lembro-me que eu tinha uma hora de dormir, que era tipo às 9 da noite, e só havia uma exceção a essa regra, que é, se quiseres ficar a ler um livro, podes ir dormir às 9h30 ou a 9:45. E então eu vou usar isso com o meu filho, isso é todas ótimo. as noites lia. Era um hábito que eu perdi depois em adulta, porque a estudar e às vezes ou estou a ler todo o dia e depois fico cansada, não me apetece ler quando chego a casa, mas eu todas as noites, quando era criança, adolescente, lia. Fosse Harry Potter, fosse livros de uma aventura, fosse os 5, os 7, o Sherlock Holmes, o Clube das Chaves, mamei essas coleções todas do princípio ao fim. E depois com romances um bocadinho mais pesados. Mas esse hábito ficou, e eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com... Não é tanto... Não há uma romantização da ideia de gostar do saber ou ler pelo saber. Foi um hábito tão banal como qualquer outro. Que se enraizou. Sim. Como é que, com o passar dos anos, uma jovem que milita, acredito e sei, não é? Que os valores pela comunidade e por acrescentar estavam enraizados já na tua família, como é que é cursar economia, sendo que tendencialmente Sim. é um curso mais de direita, mais elitista? Como é que se vai aí parar? Eu acho que Como é que foi essa vivência para ti? o meu processo de militância também foi uma construção, não é? Eu hoje tenho muita noção de coisas que não tinha noção na altura. A pessoa vai crescendo politicamente e crescendo intelectualmente. Nesse crescimento, que jovem, que adolescente, que jovem e que universitária que foi Mariana Mortágua? Eu acho que houve uma altura em que eu separava um pouco a militância das questões académicas, não via a economia. Quando comecei a tirar economia, que eu me lembro, nós agora estamos a olhar para trás, que na altura era outra coisa, mas eu olhando para trás acho que não via o curso de economia como um instrumento de militância, embora eu tivesse a minha militância na altura muito focada em questões de movimento antirracista e feminista, porque militava numa ONG, não estava no Bloco, numa ONG que trabalhava muito essas questões de pacifismo, antirracismo e feminismo. Isto no Alentejo ou já em Lisboa? Eu, na altura, estava a fazer o secundário em Beja, a minha ONG era de Coimbra, portanto eu ia muitas vezes a Coimbra e depois vim estudar para Lisboa. Ias sozinha? De comboio? Economia. Ia sim, sozinha. Com que idade? Com 16, 17, 18, por aí. E depois, quando vim estudar e quando eu vim estudar, quando eu acabei o curso de Economia, foi a altura da crise financeira. E foi depois em que ano? Foi Qual 2008. Ok. A última grande crise financeira. E depois eu acho que por ter tirado o curso de Economia e nessa altura já estava mais próxima do Bloco, comecei a ser chamada mais vezes para fazer algumas intervenções sobre a crise, para pensar a crise de forma mais crítica, e isso levou-me a pensar também a economia de forma muito mais crítica. E a partir daí fui fazendo um percurso académico mais crítico da própria ciência, entre aspas, para quem estiver a ouvir. Há dois coelhinhos aqui à volta da palavra ciência social. Comecei a ser mais crítica da própria disciplina da economia enquanto instrumento de manutenção do poder e das regras injustas do nosso sistema económico. Tu alguma vez pertenceste a outro partido que não o Bloco? Não. Ou tiveste proximidade, afinidade, interesse, participaste de alguma reunião? Não, porque eu estava a léguas da política partidária, ou seja, meu pai é um militante assim meio anarquista, entretanto filiou-se no Bloco muito mais tarde, mas que nunca gostou muito de partidos porque achavam que os partidos eram sítios onde ele não podia pensar livremente e não via, enfim, tinha umas ideias muito próprias. E portanto nós sempre discutimos a política como valores e não como... associativismo, princípios partidários, ou associativismo partidário. Associativismo sim, mas partidário não. Sim.
E eu comecei a aproximar-me do Bloco porque a minha irmã, a Joana, entrou no Bloco quando foi para a faculdade. Foi a Joana que entrou primeiro. Sim, a Joana já tinha uma longa presença e militância no Bloco quando finalmente me conseguiu arrastar. Ou seja, temos duas irmãs gêmeas. A Joana cursou Economia também? A Joana cursou Direito? Relações Internacionais. Certo. No ISCSP. Vocês a par e passo iam trocando impressões sobre as vossas experiências. Na minha faculdade acontece isto, na minha acontece aquilo, estou a estudar não sei o quê. Não muito, até foi uma altura onde estávamos mais afastados. Ele estava numa faculdade, eu estava noutra. Que tipo de gêmeos é que vocês foram? É que eu tenho irmãos gêmeos, A mais sério? novos, entre eles. Ok. Têm 23 anos agora. E são daqueles gêmeos que fizeram tudo em simultâneo. Mesma turma, mesmos amigos, mesmos desportos. Não, e hoje em dia nós tentamos ganhar alguma autonomia ali em período-chave, não tivemos a mesma escola secundária, nem sequer na mesma terra. Ok. Hoje em dia percebemos deficiências que houve neste percurso porque eles são muito dependentes até demais um do outro. Sim. E encoraja-se isso, que os gêmeos façam percursos distintos para formarem dois caráteres diferentes. Tu e a Joana, como é que era a vossa simbiose? Era boa, mas eu acho que sempre tentou que não fosse demasiado... Há sempre uma dependência, quer queiras, quer não, porque tens dois putos da mesma idade, duas miúdas da mesma idade, que se acompanham, que estão sempre juntas, e isso é óbvio que cria uma grande relação de intimidade, de dependência, de proximidade. Mas nós fomos fazendo escolhas ao longo da vida que afirmaram a nossa autonomia respectiva. Acho que a minha mãe também incentivou muito isso. As pessoas confundiam-vos? Fases que sim, fases que não. Nós temos fases em que estamos mais parecidas, fases em que estamos menos parecidas. Eu tenho uma amiga minha que jura que nós não somos gêmeas verdadeiras, ou seja, homozigóticas. Não são, vocês são gêmeas falsas. Esta fase de agora, de hoje, 2023, é uma fase parecida ou mais distinta? Eu diria que à medida que o tempo passa estamos mais diferentes, mas enfim, as pessoas dirão. E a nível de caráter, não físico? À medida que o tempo passa, Temos personalidades muito diferentes, mas se calhar eu hoje vejo-as mais como complementares do que via há algum tempo. Acho que é isso mesmo, são muito, muito diferentes, mas complementares de certa forma. Pertencendo as duas ao mesmo partido e sendo que foi ela que te arrastou para o Bloco de Esquerda, será que há de alguma forma, e sendo vocês tão diferentes também, será que há de alguma forma aquele intuito, aquele estímulo para mostrar que, ok, primeiro diferenciamos-nos a nível de ideias? Será que costumam chocar? Imagina, à hora de votar uma ideia, vocês terão certamente, não é? Não costumamos chocar muito. Acho que chocamos tanto como quaisquer outras pessoas que estão na direção de um partido. Certo. E, portanto, temos opiniões que são convergentes e divergentes, como qualquer outra pessoa. Acho que dentro do círculo de decisão política, acho que conseguimos afastar essa relação familiar, tanto quanto possível, não é? É óbvio que há sempre essa proximidade, mas acho que divirjo e convirjo tanto com a Joana como qualquer outra pessoa. Às vezes mais, mas normalmente não há nada que... Eu imagino que dentro do partido existam também metas, objetivos, e eu quero chegar aqui, ou vou fazer vida política durante X anos, certo? Não. Não? Como é que funciona? O Bloco não incentiva muito esse tipo de pensamentos. Ok. Acho que nós temos uma ideia um bocadinho mais militante da representação política, em que se vê os representantes políticos muito bem, és o representante do Bloco, és a cara do Bloco agora, nesta ou naquela área, mas não incentivamos muito a ideia das carreiras. Política, é óbvio que há pessoas que podem passar a vida inteira a ser representantes políticos, mas porque faz sentido e não porque vês isso como uma carreira pessoal. Política não deve ser uma carreira pessoal. É uma escolha de vida que tu fazes, pode continuar a fazer sentido, mas não é um percurso de sucesso pessoal. Mas isto é porque eu acho que a política é um fenómeno coletivo, não é um fenómeno de expansão pessoal. Tu trabalhas com uma equipa no teu dia-a-dia, pronto, o Bloco em si é uma equipa, como é que é o teu dia-a-dia? Acordas a que horas? Assim, um dia banal. Não há dias banais, porque, aliás, como tu não deves ter dias banais, os dias são todos diferentes uns dos outros, porque depende muito do que... Às vezes acordamos a achar que vamos ter um dia super tranquilo e de repente acontece alguma coisa e estamos aí para 500 sítios ao mesmo tempo e temos que dar 4 declarações. Já me aconteceu num dia banal ter que ir a 3 televisões de rajada porque aconteceu uma coisa qualquer. Mas eu diria que um dia mais ou menos banal tem 3 componentes ou 4. Há uma parte de
trabalho partidário, as reuniões de direção do partido, como é que se organiza o trabalho político, não só o trabalho interno, mas a presença do Bloco politicamente, as ações que temos que fazer. Há uma parte de trabalho parlamentar, e aí há trabalho em comissão sobre os assuntos que nos estão que eu tenho responsabilidade, tudo tem a ver com a economia, finanças, o trabalho legislativo, as audições, essa parte. Há trabalho plenário, dos debates que são os mais conhecidos. E depois há o trabalho de representação externa, e isto tanto pode querer dizer ir às escolas fazer debates, ir à televisão fazer debates, tanto do ponto de vista parlamentar como do ponto de vista político. E, portanto, tem uma grande diversidade de... E depois há coisas sempre imprevisíveis e maravilhosas, quando há conflitos, manifestações, conflitos, e nós podemos estar lá fazendo parte dessas grandes mobilizações, que eu acho que é sempre importante. Tocaste num tema que inevitavelmente teremos de pegar, conflito, aqui, olha, exploramos, debatemos e fazemos sangrar. É o nosso momento dedo na ferida. E arranca agora. Dedo na ferida! Mariana, isto tem um genérico. Eu aqui ver, Nós não somos maluquinhas. eu aqui beber uma aguinha para elas falar das coisas delas. Bem, o que é que se passa aqui? Onde é que eu vim parar? É aquele momento em que atacamos questões mais polémicas, mais controversas, falamos de conflitos e também de, digamos, alguns temas mal resolvidos, quiçá, para algumas pessoas. Este é o momento em que elas têm a oportunidade de participar nos comentários, façam um barulho aí desse lado, deixem o vosso like e partilhem imenso. Porque... Quero dizer que faço boxe, mas não é uma ameaça. Só para saberem. Mariana, eu adorei ver-te na comissão de inquérito ao BES. Acho que tiveste uma postura incrível, foste incisiva, foste direta. Génia. Obrigada. Pronto. Perguntar-te para ti como é que é, como mulher e como jovem mulher, estar neste contexto. Como é que tu sentes que em Portugal, pronto, só por sermos mulheres, estamos logo numa posição de maior vulnerabilidade e as oportunidades são menores, a credibilidade é menor também e o escrutínio é maior. Como é que é para ti estar ali naquela posição a fazer as perguntas para obter as respostas que todos os portugueses querem ter? Será na batida! Acho que há duas coisas que importam. Primeiro é esse lado de ser mulher jovem, e aí não há volta a dar. Tu, como mulher, tens de fazer 2 vezes o trabalho do que um homem tem de fazer e serás 2 vezes criticada se cometeres algum erro. Esses estereótipos estão por todo lado e são sentidos todos os dias, desde a coisa mais simples. Um homem, se passar, é aguerrido, uma mulher é histérica. Exato. E isto acontece a miúde, digamos assim. Vai mudando pela presença de mais mulheres na política representativa em Portugal, mas ainda existe muito esta dificuldade. Em segundo lugar, há uma questão que eu acho que é importante e que não tem a ver só com o facto de ser mulher ou homem, ou jovem, porque tens muitos jovens que reproduzem isto, mulheres e homens, que é a ideia do que é o político e que é o suposto ser o político. E o suposto ser político é um tipo engravatado que diz palavras muito difíceis e que vai ao Montijo e volta para dizer uma frase. Ao Montijo, onde querem que seja. Lembrei-me do Montijo. Sim. Um beijo para o Montijo. Quem é do Montijo deixa um like, subscreva o canal. E isto, eu acho que é preciso quebrar com esta ideia. Ou seja, se estás na política é para passar uma mensagem, para representar as pessoas. E, portanto, para que chegar ali e criar uma imagem uniformizada do que é suposto ser um político, como aquela pessoa redonda que diz assim as coisas de forma muito redonda. E eu não gosto dessa imagem do político e não sou assim e não pretendo ser. Shirley. Então, eu vou-te lançar um desafio. Eu vou-te ler uma notícia. Vou-te lançar uma questão e a partir daí tu desenvolves o que quiseres. Então, o Polígrafo lançou a seguinte notícia. Em Portugal, pelo menos 1 em cada 10 pessoas empregadas é pobre. Mais rigorosamente, encontra-se em situação de risco de pobreza. Era este o destaque que era dado a esta notícia, analisando os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística sobre a taxa de risco de pobreza. Então, a minha questão com isto é, eu sou uma jovem a morar em Lisboa, imigrante, não é? Sou uma mulher negra e às vezes o que eu quero perceber do que diz respeito à classe política é porque é que ainda se acredita no ideal da liberdade. Aliás, eu preciso de 3 motivos teus, preciso que me dês 3 motivos claros e concisos
Porque é que ainda vale a pena lutar? Porque é que ainda vale a pena fazer política? Será na batida! Em primeiro lugar, comentar a notícia para dizer que é absolutamente verdade. Ou seja, trabalhar não é garantia de saída da pobreza para ninguém, muito menos para mulheres, muito menos para mulheres negras. E isso é, ou imigrantes a seguir, etc, etc. Vão-se acumulando. Mulheres trans e imigrantes estão no final da cadeia alimentar e, portanto, vão-se acumulando as discriminações. E essa é uma verdade irrefutável. Porquê que as pessoas, perante esta verdade, porquê que as pessoas ainda devem acreditar na liberdade e na política? Eu faço-me essa pergunta muitas vezes. Ontem à noite estava-me a fazer essa pergunta, porque às vezes... bolas, quer dizer... as pessoas ganham mal, a vida é difícil, a habitação é um caos e por onde quer que a gente veja só vê às vezes dificuldades, inevitabilidades e um enorme poder num sistema que parece imutável. E eu quando penso nisso, penso ao contrário, saberias viver de outra forma? Ou seja, saberias viver sem ser a lutar? Saberias viver sem ter um ideal e sem lutar por um ideal? E será que isso era uma maneira possível de viver? E eu acho que essa é a resposta. Nós vamos ter conquistas ao longo da nossa vida coletiva, por mais democracia, por mais liberdade, por mais justiça, havemos de tê-las. Mas é uma luta que nunca terá um fim. Ela é um processo, ela é uma forma de vida. E essa é a única resposta que eu tenho. Ou seja, eu sei que, número 1, é com processos coletivos e com lutas coletivas que nós conseguimos atingir resultados e conseguimos. E há provas históricas que nos dizem que é possível e que vale a pena lutar. Número 2, eu pessoalmente não vejo outra forma de viver. Porque, caso contrário, olhas à volta e faz o quê? Resignas-te à idiotice deste mundo, à injustiça estúpida deste mundo. E, portanto, olha... Não tenho grandes respostas, mas são as duas formas como eu vejo as coisas. Isso leva-nos a outro ponto que mencionaste há pouco, que é o entendimento daquilo que é política e do que é um político. Porque eu, como jovem, o que eu sinto é que nós não estamos a começar todos no mesmo patamar de igualdade. Há uma diferença do entendimento da política entre quem tem uma licenciatura em Ciências Sociais, entre quem tem uma licenciatura em Engenharia Civil, entre quem tem um curso profissional só, entre uma pessoa, as mulheres que entram nos comboios na linha de Sintra às 8 da manhã e às 4 da tarde têm de sair para outro emprego, estão a chegar a casa às 10 da noite. E o que eu quero entender é porque é que ainda não existe uma maior luta dentro da classe política pela democratização do saber. Porque é que ainda não se... Usam-se um monte de chavões que não são acessíveis à pessoa comum e depois vais aos comentários no YouTube e não só, e o que as pessoas estão a dizer são coisas como eu não percebi nada do que eles dizem, isto não me representa. Ou seja, as pessoas não conseguem entender e eu gostava de saber qual é a tua opinião e que medidas é que tu pensas, não é? Sobre esta parte do que é o entendimento da política e como fazê-la, como democratizá-la realmente. Acho que há muitas formas de responder a essa questão. A primeira, eu atrevo-me a tentar dizer uma coisa, que é, eu não gosto da ideia de classe política, porque eu não sinto que pertença à mesma classe que muita gente que faz política. Porque eu acho que há políticos que defendem o sistema e o status quo e há políticos que querem mudar o sistema e o status quo. E, portanto, não me encaro nesse mesmo ponto. E depois há duas questões diferentes. A primeira é, há um processo de desigualdades estruturais e sistémicas que fazem com que as pessoas não tenham o mesmo acesso à política. E tu disseste tudo. A filha de alguém ou o filho de alguém que é imigrante, que tem um trabalho precário, que não tem o mesmo salário, que não teve educação, não tem o mesmo acesso de alguém que teve uma educação completa, que tem os pais instruídos, que é branco, que é rico, seja o que for. É por isso que a meritocracia é uma treta. É uma treta. Esta ideia de que as pessoas, se lutarem muito, conseguem todas chegar ao mesmo patamar, não é verdade. Porque eu acho que não há ninguém que lute mais do que alguém que se levanta às 4 da manhã na Amadora para apanhar um barco para vir limpar a Assembleia da República às 6 da manhã. Não há mais mérito que este. E o mérito não vale a estas mulheres um salário superior ao salário mínimo nacional. E por isso, uma parte da resposta eu acho que está aí. Igualdade salarial, direitos do trabalho, condições de vida são um mecanismo essencial para criar condições igualitárias no acesso ao poder e no acesso à representação política. Não há igualdade na sociedade, igualdade na política sem haver igualdade económica. Não existe. Não existe. E nós podemos dar a volta que quisermos, mas não existe. E as desigualdades têm estado a aumentar.
apesar dos discursos de superação e de melhoria das qualificações que existem, mas as desigualdades económicas estão a aumentar. Segunda questão que tu falavas, que eu também acho que é importante, tem a ver com a linguagem e como é que nós tornamos a política acessível. Eu acho que uma parte é difícil ser acessível porque há aspectos técnicos que têm que ser discutidos, não é? Nós não podemos abdicar de fazer essas discussões técnicas, mas há uma grande parte da discussão política que é propositadamente complexa. Tal como há debates económicos que são propositadamente complexos e transformados em assuntos tecnocráticos, esse é o termo fino, basicamente para te convencerem que daquele assunto só os técnicos é que podem falar. E, portanto, é sobre economia, só os economistas é que podem falar. Treta! Não são só os economistas que podem falar. Todas nós podemos ter uma opinião sobre a forma como a vida, o mundo, a política monetária é gerida. E se ela não está ao nosso alcance é porque as coisas não estão a ser bem feitas. Eu acho que essa é uma exigência que nós temos que tentar fazer também. Qual é que tu achas que é o futuro da política, dando ainda continuidade à pergunta da Shirley? Porque nós vemos as tecnologias a terem agora um papel preponderante, o Facebook e o Twitter, são elementos-chave. Rest in peace, desde que o Elon Musk o comprou. Exatamente, já era. Como é que tu vês a política acontecer nesta era tecnológica e das redes sociais? A era tecnológica é uma das razões pelas quais eu durmo mal à noite e perco um bocado de esperança na... não perco esperança porque não é impossível, mas ficam... Eu compreendo as redes sociais e compreendo o papel importante que elas têm na difusão de ideias, do acesso à informação, como houve revoltas, como agora nas mulheres do Irão as redes sociais são importantes, como em Angola foram importantes nos protestos contra o regime angolano, etc, etc. Mas eu acho que as redes sociais têm um lado perverso? Muito perverso. E que nós temos que usá-las com cuidado, de várias formas. Primeiro, são sítios de difusão de fake news e de discurso de ódio, e não é por acaso. Os algoritmos, ou seja, as regras de programação informática do Twitter ou do Instagram, estão feitas para te dar o conteúdo mais chocante. E o conteúdo mais chocante, normalmente, é a mentira, o ódio, a violência. É o Brasil que o diga. O Bolsonaro ganhou eleições assim. E esse é um problema. A América também, com o Trump. Trump também. E, portanto, é difusão de mensagens sem qualquer escrutínio. No Facebook isso também é um problema. Segunda questão. Criam ilusões de vida, que são duas ilusões. Eu ando a estudar muito sobre isso porque acho que é um tema importante. Eu sei que este é um tema sensível para pessoas que são influencers, que têm muito trabalho no Instagram e nas redes sociais, mas acho que há duas questões importantes. A primeira é a mistificação da felicidade e, portanto, nós, em comparação com aquelas pessoas, nunca seremos tão felizes, tão bonitas, tão agradáveis, tão fantásticas. Eu acho que isso cria uma pressão social e psicológica muito forte. Tu sentes essa pressão, Mariana? Acho que todas sentimos. Quem disser que não sente, não... toda a gente sente, porque nas redes sociais eu tento desmistificá-la e racionalizá-la e dizer, calma, isto é um produto. Eu acho que isso é acho que esse é um problema. E depois há um segundo problema, que é a ideia da promoção do individualismo. Isto está associado à questão do mérito, que é a ideia de que todos nós e todas nós podemos criar o nosso próprio trabalho e ser bem-sucedidas e com esforço chegar ao sucesso e ao topo. E eu sei que isso é verdade para algumas pessoas, mas enquanto estrutura da sociedade isso não é verdade. E essa ideia de que todas podemos ter o mesmo sucesso, independentemente do nosso ponto de partida, cria em nós uma ideia de culpa por isso não ser possível. Em nós, nas pessoas. Eu tenho condições de partida muito diferentes de muita gente e venho de um lugar de privilégio e acho que é importante compreender isso. E esta culpa por não ter sucesso vem de uma ideia de individualização, quer das condições de sucesso, quer das condições de falhanço. E esta sociedade individualizada, em que se tu fizeste bem, mérito teu, se não fizeste bem, culpa tua, sem tu nunca pensares, agora ia dizer um palavrão, não posso, vamos substituir por bolas. Então, mas é assim, a sociedade dá as mesmas oportunidades a toda a gente para podermos aceder da mesma forma ao sucesso, e as redes sociais são grandes instrumentos desta mecânica, e isso acho que nos está a fazer uma sociedade mais doente, inclusive mais doente do ponto de vista psicológico. Tu participas geralmente, imagina, vês uma notícia que te choca, ou uma notícia mesmo de interesse público. És pessoa para deixar lá um comentário? És pessoa para participar da discussão online? Eu tento
para, por questões de sanidade mental, afastar-me da voragem online. Porque a voragem online é isso mesmo. A produção de conteúdos é brutal. Neste momento é a coisa mais importante do mundo. As pessoas andam à luta nas redes sociais por causa de um assunto. Daqui a 5 minutos já ninguém se lembra. Portanto, é o permanente choque e pavor. Estamos em permanente choque. E já te aconteceu seres protagonista de títulos assim capitais e notícias e vais ler os comentários? Como é que tu geres isso? Não vou ler os comentários, nem em jornais online e nas redes sociais também não. Tens Instagram? Conta Instagram. pessoal? Tenho conta pessoal no Instagram. Conta oficial? Que é oficial, ou seja, não criei, certo. que na verdade só serve como oficial. Eu ponho alguns conteúdos, aliás, é assim, qualquer pessoa pode aceder a essa conta. Sigam-me se quiserem, é tudo aberto, mas não esperem grandes coisas, porque eu não tenho jeito para aquilo. Vai estar aqui o link na descrição, sem dúvida. É raro e pronto. Não falas com amigos no chat, não vês stories de ninguém. Uso muito pouco. Vejo. Quem é que tu segues, Mariana? Eu faço fubbing, ainda se diz fubbing, aquela coisa eu não sei que o que está sempre a passar para baixo. O scroll. Isso. Eu nem conhecia fubbing. Fubbing é aquela, é tipo... É atividade de fazer scroll de forma compulsiva. É como o zapping. Ok, fubbing, ok. É o scroll compulsivo, ok. Quem é que tu segues no Instagram? Assim, uma figura, mas que sigas porque admiras. Sim, porque admiras. Sigo muito. Olha, sigo-te a ti, por exemplo. Obrigada. Pronto, fiquei cheia de mim neste momento. Agora ninguém me aguenta para o resto do ano, preparem-se. São pessoas que sim, fazem conteúdos, ao contrário de mim. Obrigada. Ok, agora então, volta a ti, querida. Se quiserem, eu continuo a dizer mal das redes sociais. Eu até vos digo, às vezes fico na dúvida se a forma certa deve ser um boicote, deve ser um controle, deve ser uma lei. Não tenho a certeza, acho que nós não podemos. Acho que lidar com as injustiças do presente não é voltar atrás, não é? Acho que nós não podemos parar o progresso, mas acho que temos que pensar criticamente sobre as coisas que nos vão acontecendo. E esse pensamento crítico sobre como estamos e usamos as redes sociais acho que é muito importante. Muito importante mesmo. Importantíssimo, urgentíssimo em Portugal é a habitação e o problema dos jovens com a habitação. Mariana, qual é que é a tua perspectiva sobre isto? O que é que tu vês a acontecer nos próximos tempos? Melhorias sobre o acesso à habitação? Não, quer dizer, é um dos temas... Deixa-me então aproveitar aqui para soltar toda a minha... Bora! Que me revolta, que me deixa doente e fora de mim, que me dá vontade de partir para a loucura, porque atingiu níveis de absurdo. Níveis de absurdo. Ninguém consegue alugar uma casa em Lisboa. Eu vou ter de me tornar nómada digital, de outro modo. É isso, quer dizer, não há hipótese. Criou-se uma política de vender as cidades a gente com dinheiro, que é isto que é, uma política elitista de utilização da cidade, ou para fundos de investimento financeiro, ou para nómadas digitais com dinheiro, ou para vistos gold, não sei o quê, e as pessoas deixaram de poder aceder às suas próprias cidades. E a habitação tornou-se um luxo e uma impossibilidade para uma parte das pessoas e uma condição de pobreza, porque a habitação é uma condição de pobreza, porque quem não consegue encontrar uma casa fica pobre. E por isso eu acho que nós temos que começar a ponderar as coisas. Alguém nos incutiu na ideia de que o mercado e as regras do mercado estão acima de qualquer outro valor. As pessoas não conseguem encontrar casa, que se lixe. As pessoas não conseguem viver, não importa, mas ninguém toca no direito ao negócio. Portanto, o negócio é um direito que está acima de qualquer outro, inclusive do direito à habitação. E quem é que lucra com esse negócio? Quem lucra há várias pessoas que lucram. Quem faz negócio direto com a habitação, fundos de investimento imobiliário, grandes empresas imobiliárias, porque também não é um negócio de pequenas pessoas, grandes empresas que exploram turismo, que exploram vistos gold, que exploram imobiliário de luxo. Há uma cumplicidade do governo e política por várias razões. Em primeiro lugar, porque isto são os negócios e os investidores estrangeiros e, portanto, nós não queremos tocar nessa gente. E, em segundo lugar, porque depois dá receitas de IMI e de IMT e que também ninguém quer tocar. E porque alimenta uma bolha. E se há uma coisa que caracteriza uma bolha é que ninguém quer arrebentar a bolha. E por isso vai-se deixando que ela cresça, quando está à vista de toda a gente que essa bolha está a impedir o acesso ao direito constitucional à habitação. E eu acho que nós temos que começar a exigir medidas mais justas. Controlar rendas. Rendas não podem estar ao Deus dará. É preciso controlar o preço das rendas. É preciso acabar com o alojamento local nos centros da cidade. Acabar.
Não há razão nenhuma para, entre alojamento local e habitação, se esteja a privilegiar o alojamento local neste momento. Pode existir o alojamento local onde não há pressão urbanística. Até lá, a prioridade tem que ser a habitação. E acho que temos que começar a ponderar outras medidas. Há outras cidades na Europa que o estão a começar a fazer, de quem é que pode comprar casas na cidade. Se um fundo de investimento imobiliário pode chegar a Lisboa e comprar um quarteirão. Se isso é permitido. Porquê é que nós somos uma sociedade supostamente democrática e que estabelecemos as regras da nossa vida em sociedade, porque é que permitimos que haja, em nome de alguns interesses económicos e financeiros, uma maioria das pessoas que não consegue aceder à habitação? E isso é uma coisa, eu acho que vai ser a causa dos próximos anos e que eu espero e tenho esperança que possa provocar uma grande mobilização popular. Porque juntamente com as alterações climáticas, acho que é uma das causas mais imediatas das nossas vidas. Este esvaziamento programado da cidade, a questão das alterações climáticas, aliás, tudo, nós estamos numa altura do mundo e do panorama internacional em que se estão a cruzar várias lutas pelo futuro. A questão é, a que futuro é que nós teremos direito, não é? Porque a pessoa comum, o cidadão comum, muitas vezes dá por si a questionar-se: o que é que eu posso fazer? Porque parece que o nosso futuro nos está a escapar entre as mãos como se fossem grãos de areia. E eu quero saber como é que para ti, aliás, que palavras é que tu poderias ter para dizer, que pensamentos é que tu tens relativamente a esta questão, que é como é que a pessoa comum que não está na política, ou quem que vota, outras vezes se calhar não, mas o que é que está ao nosso alcance para fazer? Porque parece que manifestações não são uma opção, claramente não está a dar em nada. O que é que nos sobra para fazer? Porque a esperança vai-se acabando, não é? Vai-se esgotando. Nós não... Acho que não temos outro remédio que não lutar. Porque o que falta para fazer é tudo, não é? Quando nós olhamos para as questões da habitação, do racismo, do clima, está tudo por fazer. E, portanto, nós temos duas opções. Sentamos no sofá, vemos o mundo a ir por água abaixo, porque então na questão climática isto é mesmo uma imagem quase literal, no sentido em que estamos a caminhar por um processo de destruição acelerada do planeta. Era impossível ser mais urgente do que é. Ou então vamos à luta. E temos ir à luta é um processo que não tem mudanças imediatas, que é muito difícil, mas as maiorias sociais transformam o mundo. As manifestações nem sempre transformam tudo imediatamente, mas eu já vi manifestações na altura do Black Lives Matter, na altura da Troika em Portugal, eu vi as manifestações a mandarem quase um governo abaixo. Geração Arrasca. Na geração Arrasca. Era mais um empurrãozinho, mas o governo teve quase a ir abaixo. Portanto, há várias formas de intervenção. Há movimentos sociais, há formas de ação mais direta, formas de ação menos direta, há campanhas de sensibilização, há movimentos sociais em torno de questões muito próprias, como a habitação. Agora começamos a ver mais movimentos sociais em torno da habitação, e há os partidos políticos, e há o voto. E eu não gosto de pôr o voto nos partidos políticos acima de outras formas de luta, acho que elas são complementares, mas é óbvio que quando tu votas, tu escolhes um programa, escolhes quem te representa. E se estás sempre a votar com base nos calculismos, enfim, que sejam eles quais forem, que vão dar sempre poder aos mesmos, é difícil depois esperar grandes alterações na forma como a política se faz. E é óbvio que a representação política faz parte desse processo de luta. Eu acho que ele não é a única, mas eu acho que nós precisamos de mais gente dentro dos partidos, também com esse fundo de ativismo, de mudança radical da sociedade, de incorporação dentro dos partidos das diferentes lutas e da pluralidade de lutas que existe na sociedade. Mas sim, precisamos de mais movimento social. Eu acho que isso é... E, portanto, são processos que não são simples, que não são definitivos, mas que sem eles não conseguimos nenhuma mudança. Recentemente, agora a propósito de lutas também, vimos os jovens na António Arroio a juntarem-se, a mobilizarem-se, a manifestarem-se, a fazerem barulho e a fazerem notícia também. O que é que tu achas que fica na cabeça desses jovens para o futuro? Porque eles foram ao tribunal e tudo, não é? Eles quase que utopicamente, para quem não acredita nestas alterações climáticas, levantaram-se por uma questão que muita gente descredibiliza, ou que pelo menos os dinossauros acham que não é real, é agora uma fita dessas crianças, e inclusive exigiam a admissão de António Costa e Silva, o nosso Ministro da Economia, que por acaso foi meu professor, sabes? Sério? Foi? No técnico. De Oil and Gas.
Sabes que eu fiz engenharia civil e depois fiz engenharia de petróleos no técnico. Mas na perspectiva da ciência, porque eu gosto mesmo do substrato Foi e professor de furos petrolíferos. Por aí. Sim, era mais a parte de química e de geologia e reservatórios, Reservoir Engineering, que foi no que eu me formei. Uau. Tanto que eu convidei-o para ser meu orientador da tese. E na altura, como ele estava com muitos projetos com a Partex em Angola, Okay. ele não tinha disponibilidade. Portanto, tu és uma especialista naquilo que está mesmo a matar o mundo. Fósseis. Não, mas eu saí da área. Eu pedi perdão, Mariana. Não, mas não. Eu redimi-me. Eu sou especialista em economia, portanto está igual. Pronto, Acho que nós temos de saber das coisas. É verdade, sim. Há que ter noção, perspectiva. Alguém saberá por nós se nós não soubermos. E portanto é sempre bom isso. saber para poder dar uma outra perspectiva sobre as coisas. E no fundo é ciência, não Claro, é? não. O substrato é o substrato, É o óbvio. petróleo está lá. Não. Os cientistas ambientais têm essa vantagem, são cientistas. Exato. E portanto têm um conhecimento Têm de ter técnico. essa compreensão. Eu costumo dizer em relação ao ambiente que é dos poucos casos em que a ciência existe e há uma ideologia que se adapta perfeitamente. Ou seja, quando nós pensamos na ideologia anticapitalista, de esquerda, é a única ideologia que se adapta ao conhecimento científico sobre alterações climáticas. Exatamente. Não há mais nenhuma. A única ideologia que bate certo com o conhecimento científico sobre alterações climáticas é a ideologia anticapitalista. Como é que tu vês este erguer dos alunos? Quem é que eles serão? Quem é que tu prevês que eles serão daqui a uns anos? Que mensagem é que fica na forma como eles foram tratados pelos mídia e, digamos, pela opinião pública também? Eu vejo com muita esperança e muito interesse e muita garra. Dá-me vontade de participar, não é... Viste as imagens a serem arrastados mesmo assim? Vi. Eu estive na Arroio uma vez, também fui lá participar também. Recentemente? Sim, agora quando foi a ocupação. E portanto, mas não vejo com esperança de os jovens estão-se a mobilizar, não há nada de paternalismo, maternalismo, que é que seja, nesta condescendência, nesta visão. Sim. Ou seja, dá-me vontade de ir à luta também, certo. de me juntar a um movimento grande que se possa fazer pelo clima. E portanto acho que temos que agradecer estas mobilizações. Acho que a forma como foram tratados, desde logo pelo diretor da Faculdade de Letras, não foi o caso da Arroio, mas em Letras houve pela primeira vez um diretor que chamou polícia para invadir uma faculdade para tirar de lá alunos. Isto é uma coisa inédita e gravíssima em tempos de democracia, e portanto acho que têm que ser censuradas este tipo de atividades. E também vejo com alguma crítica a forma como a comunicação social aceita, a comunicação social e a opinião pública, perfeitamente políticas económicas que estão a destruir o planeta. Mas estão a destruir literalmente o planeta. Portanto, alguém pode apresentar a ideia de furar a costa algarvia, que não há problema nenhum. Eles comunicam não é tão violento, serenamente. está tudo bem. A Galp pode ter milhões de lucros a explorar petróleo, não há problema nenhum. Mas há alguns jovens e estudantes que se juntam para alertar para o facto do planeta estar a ser destruído por interesses económicos específicos. São muito violentos. Isto é, será que não estão a exagerar? Invadiram. Será que não estão a exagerar? Exagero as alterações climáticas. Exagero são as políticas económicas que estão a calcular. Esse é que são o verdadeiro radicalismo. É de como é que tu tens multinacionais petrolíferas que continuam a lucrar milhões, nunca lucraram tanto enquanto destroem o planeta. Como tens uma COP, que é supostamente ser uma conferência de organizações para mudar o clima, que está pejada de lobby das petrolíferas. E que não conseguem que hoje chegar a em um dia se acordo. transformaram em empresas de energia. Não sei se te percebeste desse shift. Claro, exato, já são A Total, por petrolíferas. exemplo, Exato. já não é Total, é Total Energies. Exato. Porque já tem a parte das renováveis, mas continua a ter o seu grande cerne e o grosso do prometem, negócio nos fósseis. fazem compensações ambientais e vão plantar árvores para compensar as emissões que estão a fazer. Há um estudo que diz que não há terreno disponível no mundo para plantar todas as árvores que as empresas de petróleo estão a prometer que vão plantar. Para além dos estudos que dizem que não é possível compensar a pegada, mas que se mesmo fossem plantadas, havia milhões de pessoas a morrer à fome porque terrenos férteis para produzir comida deixaram de existir. Portanto, é tudo uma mentira gigante. E isso a mim acho muito mais radical e impressiona muito mais do que jovens que querem passa na comunicação social. Ocupar as suas faculdades para chamar a atenção para isto. Estamos no início de 2023. Que previsões é que tu tens para este ano? Que Portugal é que tu achas que nós teremos?
Deixa-me voltar atrás e dar aqui uma resposta sobre esperanças e desesperanças, porque eu acho que falo às vezes pouco sobre isto. Eu sou muitas vezes a extrema-direita gosta muito da minha família, em particular do meu pai, a quem chamam carinhosamente de terrorista e assaltante. Porque o meu pai foi um ativista contra o fascismo, aliás, fez da vida dele o ativismo contra o fascismo e esteve envolvido numa série de ações pacíficas contra o regime de Salazar, que foram as maiores ações internacionais contra o regime de Salazar, numa altura em que o desespero em Portugal era total, em que a repressão contra os movimentos políticos era total e em que, enfim, a liberdade de expressão era inexistente. E, portanto, eu acho que quando nós achamos que não é possível fazer nada, eu lembro-me destas pessoas, destes homens, destas mulheres, que lutaram contra 40 anos de fascismo, que fizeram as coisas mais inacreditáveis e que eventualmente viram chegar o dia. E esse dia foi o derrubo de um regime inteiro, com um aparelho de repressão. E o mesmo se passou em países como Angola, em países como Moçambique, que conseguiram conquistar a sua liberdade a pulso. Em Angola ainda falta um bocadinho. Na minha opinião, ainda falta um bocadinho. Não, mas agora é outro processo de no que toca à transformação, à mudança agora do paradigma. É outro processo. Sim, exato, é outro. São igualmente importantes. Libertou-se do colonialismo e agora estamos pelo nosso país da oligarquia e agora... que rouba o país dos seus recursos. Mas isto para dizer que mesmo quando parece um desespero e parecem poucas ações, é a combinação dessas ações em coletivo que permite grandes mudanças políticas e nós temos que acreditar que elas são possíveis. Eu acho que 2023, não vou dizer que vai ser um ano fácil, porque há uma série de dificuldades que se vão acumulando, não é? A guerra, a inflação, mas não há nada que nos diga que sempre que há uma crise, uma inflação, uma guerra, as pessoas têm que passar a viver tão mal. As pessoas vivem tão mal porque há um dogma e há políticas que dizem que se alguma coisa acontece, temos que empobrecer. Sabes que empobrecer porquê? Assim que acabou a pandemia, houve pessoas, amigas minhas, que vieram com a teoria de que ouvi não sei quem dizer que depois da pandemia vem a guerra e depois vem a fome. Foi assim em todos os processos históricos. Concordas? Não, porque eu não concordo, eu não acredito no determinismo histórico. Eu acho que a história é feita daquilo que as sociedades e as movimentações populares e sociais conseguem que ela seja feita. Portanto, não há nenhum determinismo nesta sucessão. Agora, há uma coisa que eu sei. Há um regime em crise, desde a crise financeira, 2007, 2008, que as pessoas começaram a questionar, que raio de regime económico é este, prometeram prosperidade, melhor vida, etc, etc, e as pessoas só vivem pior, e esse regime vai mantendo a sua legitimidade com base em choque e pavor. E, portanto, vem aí uma guerra e, portanto, temos todos que aguentar, uma pandemia, temos todos que aguentar, uma crise inflacionária, temos todos que aguentar. Naomi Klein, que é uma jornalista norte-americana, tem um livro chamado Terapia de Choque, Doutrina de Choque, que conta como o choque e pavor foi utilizado sistematicamente para mudanças de regime ou para manter o sistema nas suas regras injustas, para que ninguém olhe para a verdadeira injustiça do sistema. E essa é que é, por mais difícil que venha a ser o próximo ano, ele também pode ser um momento de convulsão no bom sentido, de questionamento do bom sentido de regras muito, muito injustas. E acho que não temos que começar por cima. Temos uma questão em Portugal que é a habitação. E eu gostava que 2023 fosse o ano dos grandes movimentos pela habitação. E deixo aqui essa dica, acho que é um tema que nos toca a todas. A Shirley está ali com. Desculpa, eu detesto isso. Sei que o tempo é apertado, mas bom. Eu não vou ter. Não devia acabar isto. É que eu não vou ter tempo de fazer esta pergunta mais nenhuma vez, então quero aproveitar. Quem sabe, se calhar traz, que fatalista. No que diz respeito à justiça social, há algo que me preocupa bastante, principalmente porque eu não, infelizmente, para o motivo pelo qual eu me tenho que pronunciar, eu sou negra por condição, não é? Eu nasci por condição negra, então eu tenho de falar sobre isto, que é, então, nós assistimos ao escrutínio, ao Mamadou Ba a ser mandado para a terra dele, à Joacine a ser mandada para a terra dele, numa altura em que se fala mais sobre estas questões de representatividade ou da falta dela neste caso. As poucas pessoas com as quais eu me senti representada, fizeram-me sentir vista, foram tratadas deste modo pela sociedade civil, pela opinião pública, por colegas de trabalho na Assembleia,
E não houve mecanismo nenhum que os protegesse, a não serem petições, a não ser... SOS Racismo. SOS Racismo. Ou seja, mais uma vez, há um ênfase nesta ideia que teremos de ser sempre nós por nós. Mas o que eu quero saber, porque a verdade é que a parte boa do privilégio branco é que vocês podem fazer todo o barulho que quiserem, que não vão ter tantas repercussões como nós temos. Qual é o papel de pessoas que realmente beneficiam deste privilégio na luta antirracista? Essa é uma pergunta difícil. Nós temos discutido muito isso e acho que há grandes discussões à esquerda sobre... E deve ser discutido. Ou seja, qual é o papel do privilégio branco na luta antirracista e como é que isso se interliga com a necessária representação e representatividade das pessoas racializadas nas suas próprias lutas. E, portanto, nós não podemos substituir a voz de ninguém, nem a representação de ninguém. Porque quem sofre essas lutas sabe, e quem sofre a discriminação, e eu acho que eu sofro outro tipo de discriminações e outro tipo de problemas. Nunca saberei o que é ser uma mulher negra na política em Portugal, porque não sou. Ponto final. E por isso eu acho que, em primeiro lugar, há um lugar de solidariedade e de criação de movimento. E é incrível isto, nós só começámos a debater racismo agora em Portugal. Começou agora. E estas reações que há agora, como se de repente houvesse uma descoberta nova, só existem porque se começou a debater o racismo. Exato. E ainda nem se associa o 25 de Abril a um processo que começou em África, um processo de colonização. Claro. Não, a história está lida à luz de ter uma leitura racista, e essa é a história que está lida e dada nas escolas. Lida e dada e cristalizada, e portanto é preciso desconstruir essas narrativas, reconstruir narrativas, criar movimentos abrangentes e alargados de solidariedade, e eu acredito que os partidos políticos também têm um papel nisso. E nós falávamos, não em ONU, mas há pouco, e eu acho que é uma reflexão importante, que é, às vezes falam-nos qual é a representatividade das pessoas racializadas, das pessoas negras dentro dos partidos políticos, se chegam ou não chegam a lugares de poder, a lugares de deputados, e devem chegar, e eu acho que tem que haver essa preocupação, mas o nosso problema ainda é anterior a isso, é como é que nós conseguimos que uma parte da população portuguesa participe na política, participe nos partidos políticos, para depois poder também ser representativa ou estar e ter a sua agenda, impor a sua agenda. E essa é uma luta muito mais difícil, porque é muito mais enraizada e que nós vamos ter que pensar em conjunto como fazê-la, sabendo, como digo, que ela começou agora e que ela não pode estar só num lugar de defensiva, ou seja, defender o Mamadou dos ataques, defender a Joacine, não estar sempre na defensiva, mas também ser um movimento de alargamento de direitos, de alargamento de consciências, de alargamento da visão sobre a história, como é que conseguimos alargar a forma como se vê estes assuntos em Portugal, acabando com a ideia, que eu acho que é a mais perigosa de todas. Houve uma polémica há pouco tempo sobre isto, na Câmara Municipal de Almada, em que chega lá uma cidadã sobre o bairro do Segundo Torrão e diz: isto é Almada colonialista. E a Presidente da Câmara de Almada, aos berros, pede à cidadã que se retire da sala, dizendo: não há colonialismo, aqui não há colonialismo. Se a senhora deputada depois responde a uma deputada do Bloco: se a deputada não resolveu o problema do colonialismo, eu resolvi o problema do colonialismo. Percebes? Isto é uma Presidente de Câmara do Partido Socialista, e quando nós temos este tipo de discurso de pessoas que asseguram que resolveram todo o problema do passado colonialista português e do racismo em Portugal, elas próprias, e que fizeram as pazes e ajustaram as contas com esse passado, nós sabemos que temos um longo percurso pela frente. Não só contra a extrema-direita, que é a expressão máxima disso, mas um longo período de conquista da sociedade, da maioria da sociedade. Um problema de consciência, uma parte da sociedade, de educação mesmo. Para estas questões. Para fechar, Mariana, porque o tempo escasseia, oh my God. Olhem, peçam parte 2, deixem muito aqui nos comentários. A Mariana não vai ler, mas tentaremos fazer o que for possível. Depois diz-me que mais. Qual é que é a tua opinião em relação à devolução do património das ex-colónias, às estátuas, só assim para fecharmos?
É um Já assunto estamos super mesmo no limite. delicado e eu acho que nós temos que saber comparar muito bem as nossas Que lutas. recentemente foi também discutido, foi comunicado pela comunicação social, falou-se sobre isso, sobre... Não me Eu- recordo se foi discutido. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que uma coisa é devolução de património. Outro dia falava sobre devolver os partes do Parthenon grego que estão na Inglaterra. E, portanto, há uma política de apropriação de património que tem a ver com colonialismo, com posições de poder internacional, de grandes potências que se foram apropriando de património que não é seu, é de outros povos, pertence a outros povos. E nós foi temos que- roubado. nós temos que reconhecer isso. A colonização é um processo de expropriação e tem que haver reparação histórica nesse processo de expropriação. Isso faz parte de nós reconhecermos. Não é culpar-nos pelo passado, não é querer pagar as contas do passado, mas é reconhecer que há um processo de exploração, de expropriação, de injustiça. Outra coisa é a cultura de cancelamento do passado. Eu acho que nós não devemos apagar o passado. O passado foi o que foi. Ele existe, tem suas marcas, tem suas memórias e eu critico, mas não deixo de o reconhecer. Ele foi. E portanto eu acho que nem é muito... E é necessário compreender o passado para se perceber o presente e perspectivar o futuro também. Ou Sim, seja, é ou uma seja, lição que tiramos da história. Eu não tenho que apagar as marcas e os vestígios do passado e eliminando, às vezes, património cultural até, destruindo património, para ter uma leitura crítica e saber o que ele significa. Portanto, eu acho que são dois processos diferentes. Eu tenho muitas dúvidas sobre a cultura de cancelamento, sei que isto são assuntos muito polémicos, mas tenho as minhas posições sobre isso. Outra coisa são as reparações e a devolução de património aos seus povos legítimos donos, proprietários, a outras sociedades. E eu aí acho que nós não devemos ter nenhuma dúvida. Agora vai começar o people do Brasil a escrever devolva o nosso ouro. Sabes que eles escrevem muito isso nos comentários. Pessoal, calma. Nós não temos o vosso ouro. Sim, temos o PEP, mas olha... O que é que achaste do Mundial do Qatar para fechar? É que não dá para fechar este episódio. Não queremos, acho já estamos a fazer sinal. Acho que, long story short, para resumir, para não me estar a meter em mais polémicas, Qatar 2022. não vejo nenhuma razão para Portugal ter apresentado a maior delegação oficial de representantes no Qatar para legitimar aquele regime sem qualquer desculpa. Nós apresentámos aqui hoje no Missiolopod Mariana Mortágua e com isto eu sinto que abrimos da melhor forma possível e imaginária este 2023. Boas entradas. Mariana, boas entradas, bom ano. Muitas lutas. Muito obrigada. Esperamos-te por Muitas cá vitórias. numa outra vez. Obrigada. Até sempre, muito grata por teres aceito. Obrigada. Vamos deixar aqui todos os links associados a esta conversa. Estamos juntos, ligados e bué de misturados. Partilhem muito, sigam o Missiolopod, partilhem muito amor, acompanhem-nos pelo Spotify, subscrevam aqui no YouTube, ativem o sininho e vemo-nos por aí. Até ao próximo episódio. Tchau, Shirley. Tchau! Tchau, tchau, Mariana.